Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta com foco em limpeza emocional e hoje eu queria falar com você sobre este livrinho aqui. A vida lhe trata como você se trata. E antes eu vou contar uma curiosidade de como foi que eu conheci esse livrinho. Porque tem a ver com uma história com o Gasparetto, né? E para quem gosta do Gasparetto é interessante. Então, tinha uma época da minha vida que eu frequentava muito o espaço do Gasparetto, o Espaço Vida e Consciência em São Paulo, e eu fazia vários cursos com o Gasparetto, eu sempre de domingo ia nas palestras e também fazia a biodança com o Gasparetto. O Gasparetto, ele tinha de terça e quinta uma coisa que ele chamava de biodança. Você ia lá e ele tem um teatro, o Gasparetto tem tipo um anfiteatro mesmo, que tem muitas cadeiras, um palco enorme. E iam muitas pessoas, eu não sei quantas pessoas, mas cabem muitas pessoas nesse teatro. E o Gasparetto usava esse espaço para biodança. Ele apagava as luzes, colocava uma música bem alta, música de dançar mesmo, sabe? Bee Gees, música de formatura, música animada. E ele falava, gente, a única coisa que nós vamos fazer aqui é dançar à vontade. E ele ficava no palco dançando, tipo assim, ele não ficava dando ordens de como dançar, ele simplesmente dançava à vontade e a gente dançava lá embaixo, onde eram as cadeiras. E você podia fazer o que você quisesse, você podia sair correndo, você podia dançar, você podia... Cada um ficava fazendo o que queria, né? E essa era a terapêutica da biodança. Era você mexer o seu corpo conforme a sua alma tivesse vontade. E era muito legal, era bem, eu saía bem da biodança, as pessoas saíam bem, as pessoas amavam a biodança, né? E nessa época que eu fazia biodança lá, eu sempre dava uma passadinha na livraria do Gasparetto e eu conheci esses livrinhos aqui. Esse livrinho é uma série de 4 livrinhos, né? E o terceiro é esse, A Vida Lhe Trata Como Você Se Trata. E naquela época, que era mais ou menos em 2006, isso aqui mudou muito a minha forma de ver a vida. Me abriu o olho e para várias coisas que eu fazia na minha vida que estavam talvez me prejudicando. E a partir daqui, do que eu entendi nesse livrinho, eu mudei minhas atitudes e comecei a colher resultados diferentes em algumas coisas da minha vida. Certo. Vou falar do que tem nesse livrinho e vou falar do que eu acho que existe uma compreensão inadequada daqui, porque esse assunto acabou ficando famoso, o Gasparetto é muito famoso, né? E hoje em dia as pessoas falam desse assunto como se elas tivessem compreendido totalmente, e às vezes eu sinto que não, porque vamos entender o que tem aqui nesse livrinho. Primeira coisa que o Gasparetto passa pra gente é a ideia do autoconceito, aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Então, nós somos educados e amados de uma forma pelos nossos pais e pela sociedade que, por mais que seja a melhor das intenções, muitas vezes acaba não sendo algo muito... não sendo aquilo que a gente precisaria. Então, as pessoas... aquilo que as pessoas sentem por nós, aquilo que as pessoas nos ensinam, a forma como elas nos dão atenção, a forma como elas cuidam da gente, acaba às vezes sendo de uma forma assim com a criança, tipo assim, a criança precisa ser obediente, a criança precisa fazer as tarefas dela, a criança precisa fazer o que os pais querem, a criança precisa se comportar. Então, a sociedade, o mundo trata um pouco a criança dessa forma. E nós aprendemos a nos tratar da mesma maneira, né? Então, o que o Gasparetto diz é que você se trata como você foi tratado. Primeira coisa. A forma como você foi amado, a forma como você recebeu atenção, a forma como você recebeu os cuidados é a forma que você aprendeu a fazer com você mesmo. E os nossos pais, eles têm uma tendência a querer que a gente seja um ser
funcional dentro da sociedade. Nada de errado com isso, né? Os nossos pais querem nos educar, mas eles nos tratam de uma forma que acaba sendo o que é que você vai fazer, como é que você vai fazer, e não quem você quer, quem você é, o que você quer. Aqui começa um segredinho, porque é isso que a gente aprende a fazer com a gente. E aí, a ideia do autoconceito. Quando os nossos pais nos educam, eles nos ensinam coisas pra gente sobre a gente. Então, você é bom ou mal de acordo com aquilo que você faz, né? Você é bonito ou feio de acordo com o que o mundo fala sobre você. Você merece receber alguma coisa dependendo daquilo que você está entregando. Então, a gente acaba, por não... Dependendo do estímulo de retorno que a gente tem na nossa vida, a gente acaba achando que a gente não é bom, que a gente não é bonito, que a gente deve ter alguma coisa errada com a gente. A gente desenvolve esse autoconceito equivocado de que pelo mundo estar devolvendo pra gente algo que não é tão bom, a gente não deve ser tão bom assim. Então, essa ideia de autoconceito, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu devo estar fazendo alguma coisa errada, de que eu preciso me comportar, de que eu preciso ser melhor, de que eu preciso ter resultados mais eficientes, de que eu estou competindo com as pessoas pelos resultados. Esse autoconceito faz com que a gente trate a gente mesmo da mesma forma como a gente foi tratado. Então, a gente vai pela vida olhando sempre para fora, né? A gente continua a fazer aquilo que os nossos pais fazem com a gente, tratando a gente para que a gente tenha resultados, para que a gente para que a gente possa oferecer para as pessoas algo, para que a gente possa ser um exemplo, para que a gente possa ser vitrine e aí a partir daí receber aplausos. Certo, vamos parar aqui essa conversa por aqui. Daqui a pouco a gente continua. Como você se trata? Você já parou para pensar nisso? Em algum momento você já despertou para isso? Você se considera? Você se valoriza? Você se respeita? Ou você passa o seu dia inteiro pensando em o que você vai fazer, como você vai fazer, o que as pessoas esperam de você? Nós passamos o nosso dia inteiro olhando para fora e dando atenção para as nossas atitudes externas como um sujeito que age e não como um sujeito que é. Quando eu entendi isso do Gasparetto, quando eu entendi esse conceito, eu comecei a pensar, realmente, será que eu tô querendo respeito? Será que eu estou me respeitando? Eu tô querendo consideração, será que eu estou me considerando? E aí, naquela época, eu fumava bastante e eu comecei a entrar muito em crise disso, porque eu falei, gente, eu mesma estou colocando toxina em mim mesma. E aí a gente se pergunta, será que eu me amo? Será que quando eu fumo eu me amo? E aí eu pensava assim, você seria capaz de dar um cigarro para o seu filho? Fumar? Você teria coragem de dar um cigarro para o seu cachorro fumar? Você teria coragem de dar um cigarro para o seu pai ou sua mãe idosa fumar? E aí eu falo, gente, eu jamais deixaria um filho meu, uma criança fumar, um cachorro, o meu pai fumar, eu jamais deixaria. E aí eu falei, então por que você está se deixando fumar? Por que você não tem valor? Por que você não importa? Né? E aquilo me deu uma crise profunda. Eu entrei em crise e falei, gente, eu mesma tô jogando lixo dentro de mim. Será que eu realmente não importo nada para mim? E amor, a gente prova amor nas atitudes, né? E nessa reflexão foi quando eu consegui parar de fumar. Porque não importava o quanto fosse custar, né? Importava eu provar para mim mesma que eu tinha valor para mim. Importava eu
ver na prática, no dia a dia, se eu realmente ia me amar ou não, né? E nessa época eu fazia muito essa reflexão, como é que as pessoas vão me respeitar se eu não estou respeitando o meu tempo, se eu não estou respeitando a minha vontade, se a minha vontade não tem importância, se a minha escolha não tem importância, se eu troco qualquer coisa, né, que apareça sem me perguntar as minhas necessidades, né? E naquele momento foi um momento de mudança para mim. Mas com o passar do tempo, amadurecendo essa ideia, e é o que eu quero trazer aqui hoje, uma coisa que é muito importante a gente entender nessa conversa, e ela tem a ver com uma atitude integral da nossa vida. Ela não é só tipo assim, eu vou me respeitar para poder ser respeitada, eu vou me amar para poder ser amada. Não é. Tem a ver com a forma como a gente entende a gente mesmo, né? Então, um autoentendimento da gente mesmo de uma forma muito profunda. E é isso que o Gasparetto fala aqui nesse vídeo, nesse livro. Ou você é uma pessoa que você está na sociedade para você se vê como uma pessoa que trabalha, que é um esposo, que é um amigo, que faz compras, que cuida do filho, que tem que pagar imposto, que tem que ir no Natal, no fim do ano, ou você tem essa autoideia, autoimagem de você, e aí você faz toda a sua vida e todas as suas atitudes de acordo com isso. Então você acorda de manhã, vai trabalhar, faz café pro seu filho, vai no mercado, cuida das contas, se arruma para estar bem para a sociedade. Ou você mesmo, você fala, não, eu preciso me cuidar, eu vou na academia, eu cuido da minha alimentação, eu tô me cuidando, tô me respeitando, né? Eu cuido da minha diversão. Ou se você tem essa ideia, você tem uma atitude na vida, ou você entende que você é um ser único e você tem uma alma única, viva dentro de você. E essa alma dentro de você é a coisa que mais importa no mundo. É a único valor, é a única riqueza que você tem na sua vida. Existe um ser vivo dentro de você, muito sensível, muito delicado, muito sutil, que precisa da sua consciência, precisa da sua atenção, precisa que você esteja atento para esse ser, para que ele possa existir. Esse ser, a sua alma, precisa que você faça dele a maior prioridade de todas, para que você dê a esse seu ser interior o único valor de todos, ou o maior valor de todos. Para que esse seja o seu valor e a partir daí tudo exista a partir daí. Então, quando o seu ser, a sua alma, é o seu valor, todas as suas atitudes estão de acordo com isso, porque a partir daí, primeiro, você escuta esse ser. Primeiro, você se preocupa com esse ser, em ouvir as necessidades, em ser guiado por esse ser. Estar conectado, aprender a se conectar e a se comunicar com esse ser. E então, você vai para a vida agir. E veja bem, muitas vezes esse ser, ele vai desafiar aquilo que estão dizendo para você fazer, né? Esse ser, às vezes, ele tá meio fora do padrão, ele tá fora do tempo que a sociedade exige da gente. Esse ser, ele vai fazer com que as nossas atitudes sejam um pouco questionadas, criticadas e julgadas. Esse ser vai fazer com que a gente seja uma pessoa única. Esse ser vai fazer com que a gente seja uma pessoa que responde às situações de maneira diferente a cada momento, porque dependendo do que ele sente, é o que você vai reagir. Então, ouvir esse ser significa ser capaz de ser si mesmo e pagar o preço por isso, né? Nós não conseguimos estar totalmente encaixados numa sociedade que espera que a gente seja um robô
quando o nosso ser é nossa prioridade. E esse livro ensina isso. É isso que é importante. O fundamento desse livro. Quando a gente entende isso e se a gente consegue implementar na nossa vida, a gente começa a ter outros resultados. E é isso que o Gasparetto fala aqui, né? Ele fala que por muito tempo ele tentou se adequar. Né? Ele queria ter uma aparência para o mundo, ele queria ser certinho para o mundo, ele queria ser aceito para o mundo. Mas um dia ele despertou para a alma dele e ele começou a fazer aquilo que a alma dele tinha vontade. É aqui que ele fala, né, que por muito tempo ele fez exercício físico duro, uma academia, não sei o quê, e ele não tinha resultado. Além de estar infeliz, ele disse que o corpo dele não estava bom. E aí ele falou, quer saber? Eu vou seguir a minha alma gosta de dançar, por isso que eu falei da biodança. E ele começou a fazer biodança. E ele falou que o corpo dele se harmonizou, ele perdeu peso, ficou muito melhor de saúde. E o Gasparetto, ele falava isso, ele falava, gente, o nosso corpo quer brincar, a nossa alma quer brincar. E quando você consegue fazer disso a sua prioridade, quando você consegue fazer disso o seu valor, a sua alma consegue ter força para que a vida comece a trazer aquilo que você precisa. Por isso o termo, a vida lhe trata como você se trata. Quando você prioriza a sua alma e aquilo que faz bem para sua alma, o mundo te devolve isso de espelho. E quando eu entendi isso também foi quando eu comecei a fazer várias mudanças na minha vida. Eu até então também tinha o hábito de fazer dietas rigorosas, né? Eu sempre estava achando que eu precisaria emagrecer, que eu precisaria fazer uma dieta, parar de comer. E era sempre umas coisas sofridas, né? Também tinha essa coisa do exercício, que se não fosse todo dia, não fazia. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou cuidar da comida, comer coisa saudável, mas não vou passar fome. Eu não vou mais me fazer sofrer. Pra quê e pra quem? Né? Pra que eu correr? Vai correr, gente, meu corpo não corre, meu corpo não, infelizmente, não é pra mim. Eu vou fazer outro exercício, eu vou nadar, eu gosto de nadar, eu gosto de água. E aí eu fui reprogramando a minha mente também pra priorizar coisas que me faziam bem, me divertiam, né? E ainda tenho bastante coisa para melhorar nesse ponto. A gente sempre tem uma tendência a se preocupar demais com os nossos resultados. A gente se preocupa com dinheiro e às vezes a gente passa por cima dos nossos limites. A gente se preocupa com as pessoas e a gente passa por cima dos nossos limites. A gente se preocupa com as tarefas e a gente vai para as tarefas sem se preocupar se a gente está respirando, se a gente está bebendo água, se a gente está meditando, descansando. A gente vai passando por cima, né? Então, todos nós temos um trabalho a fazer nesse sentido, mas eu acho que a compreensão é importante. Quando eu faço o meu ser o meu valor, eu paro para ouvir. E eu paro para adequar as minhas atitudes a partir disso. Eu vou fazer aquilo que me faz bem, aquilo que me faz sentir bem, ou vou tentar pelo menos fazer o meu melhor para isso. Né? Se eu tiver duas opções, uma que me faça mal e uma que me faça um pouquinho melhor, eu vou escolher a que me faz um pouquinho melhor, né? Isso é uma reprogramação. E aí dentro dessa conversa me vem um exemplo do Osho também, né? O Osho, ele diz que o Osho, ele era muito também dessa linha de pensamento, né? E ele falava, eu só faço aquilo que eu tenho vontade. Só que o Osho era radical extremo, né? E ele falava que às vezes ele chegava na faculdade e ele não andava enquanto ele não sentia vontade de se mover. Então ele chegava a ponto de chegar na faculdade e ficar parado, e as pessoas falavam, oxe, você não vai para lugar nenhum, você não vai fazer, não vai. Ele falou assim, não, eu só vou quando me der vontade de ir. E ele era radical, ele era assim, literal nesse ponto, né? Às vezes ele conta que ele ficava parado muito tempo até esperar a alma dele dizer o que ele tinha que fazer. E eu sou super fã dessa atitude, mas eu confesso que eu tô bem longe de conseguir fazer isso, sabe? De ter uma conexão com a minha própria alma a ponto de confiar e bancar, né? O Gasparetto fala muito sobre bancar também. Talvez eu vá fazer depois outros vídeos falando dos outros livrinhos dessa série. Mas eu acho que eu consegui transmitir a ideia, eu espero ter conseguido transmitir essa ideia de que a vida lhe trata como você se trata é mais do que uma ação ou outra isolada.
tem a ver com uma compreensão de que eu preciso me conectar com o que eu sou, com o que eu sinto e fazer disso uma prioridade. E a partir daí eu vou para a vida. Diferente de eu estar totalmente dando valor a tudo e todos, aquilo que me dizem que eu tenho que fazer, as minhas responsabilidades, as pessoas, e viver a partir disso fora, isso que eu tô querendo agradar. Quando eu vivo a partir disso, eu adequo as minhas atitudes a isso. Mas quando eu olho para dentro, eu volto para dentro e eu faço da minha alma o meu valor, eu alinho e adequo as minhas atitudes a isso, certo? Então era sobre isso que eu queria falar com você. Também vou te falar uma coisa. Depois de muito refletir sobre essa frase aqui, eu continuei essa frase, né? Isso é da minha parte. E eu fiz a seguinte frase: a vida lhe trata como você trata a vida. Mas sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, certo? Eu queria lembrar você também que eu tenho informações sobre atendimentos individuais online, onde eu ajudo as pessoas a limparem suas dores, a se libertarem de dores, traumas. E esse é um trabalho profundo que faz as pessoas cada vez mais conseguirem se conectar com quem elas são de verdade. E eu convido você, tem informações aqui na minha descrição, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.